Sejam bem-vindos, eu sou a professora Giovana, do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba. Hoje, no nosso material de apoio para a disciplina robótica, nós vamos falar sobre conceitos em robótica. Vamos começar falando sobre algumas definições de termos utilizados em robótica. O termo robótica se refere à ciência e à prática de projeto, fabricação e aplicação de robôs. O termo robô foi utilizado em 1921 pelo escritor tcheco Karel Čapek em uma peça de teatro que fez grande sucesso na época, chamada RUR, Rossum's Universal Robots, que em português foi lançada como a Fábrica de Robôs. Na peça existiam pessoas artificiais, os robots, que eram criadas para trabalhar para os humanos, mas uma rebelião dos robôs leva à extinção da raça humana. Robô é uma palavra de origem nas línguas eslavas e significa trabalho forçado, trabalho escravo. Hoje em dia, o termo robô é amplamente utilizado para definir diversos tipos de sistemas. Por exemplo, tem sido muito utilizado ao se falar em máquinas computacionais que realizam o envio de spams em redes sociais. Estes são os spam bots. Focando no contexto da nossa disciplina, a norma ISO 8373 de 2012, sobre vocabulários em robóticas e dispositivos robóticos, define robô como sendo um mecanismo acionável e programável, composto por 2 ou mais eixos, com graus de autonomia, movendo-se dentro de seu ambiente para executar tarefas que lhe forem atribuídas. A norma ainda completa que um robô inclui um sistema de controle, sendo que esse sistema de controle é o conjunto formado por um controlador lógico, que permite o monitoramento e o controle da estrutura mecânica do robô, por uma fonte de alimentação e também por quaisquer interfaces que permitam a comunicação com o ambiente, por exemplo, equipamentos e usuários. A norma ISO 8373 ainda faz uma diferenciação entre robô industrial e robô de serviço. Pela norma, robô industrial é definido como sendo um manipulador multifuncional, controlável automaticamente, programável e reprogramável, com 3 ou mais eixos, que pode ter base fixa ou móvel, para uso em aplicações de automação industrial. Essa mesma definição de robô industrial também é utilizada pela Associação das Indústrias Robóticas, a RIA, e pela Federação Internacional de Robótica, a IFR. Quando falamos em aplicações de automação industrial, nos referimos a serviços de manufatura, inspeção, empacotamento e montagem, entre outros. A característica multifuncional diz respeito à capacidade de se adaptar a diferentes aplicações com alterações físicas. Ser controlável automaticamente se refere a um modo de operação automático em que o sistema de controle opera de acordo com um programa de tarefas pré-definido e sem atuação direta de um ser humano. A função reprogramável revela que são robôs projetados de forma que os movimentos programados ou funções auxiliares possam ser mudados sem alterações físicas. Outro termo muito utilizado para nos referirmos a robôs industriais é o termo manipulador, que é definido pela norma como uma máquina cujo mecanismo geralmente consiste de uma série de segmentos articulados ou deslizantes entre si, com o objetivo de agarrar ou mover objetos, geralmente em vários graus de liberdade. Um manipulador pode ser controlado por um operador, um controlador eletrônico programável ou qualquer sistema lógico. Um manipulador não inclui o efetuador de extremidade. Observe que a definição de robô industrial é mais ampla do que a definição de um manipulador, sendo que o termo manipulador se refere à estrutura física dos segmentos em série que compõem um robô industrial. Então, estruturalmente, um robô industrial é composto pelo manipulador, que é composto por elos e juntas, incluindo também os atuadores, e pelo sistema de controle, que é responsável pela lógica de controle e também inclui os sistemas de alimentação
e quaisquer interfaces de comunicação, hardware e software, incluindo o touch pendant. Quando falamos em atuador, podemos defini-lo como sendo um mecanismo usado para efetuar movimentos, um mecanismo de potência que converte energia elétrica, hidráulica ou pneumática para efetuar um movimento, ou um mecanismo incluído num dispositivo de controle que executa alguma sequência. A respeito de elos e juntas, a gente vai falar um pouco mais a respeito nas próximas aulas. A norma 8373 também define robôs de serviço. Robôs de serviço são robôs que executam tarefas úteis para os humanos ou equipamentos, excluindo aplicações de automação industrial já citadas anteriormente. A norma exemplifica que, enquanto os robôs articulados usados na linha de produção são robôs industriais, os robôs articulados semelhantes, usados para servir alimentos, são robôs de serviço. Então, podemos ter o robô de serviço para uso pessoal, que é o robô de serviço usado para fins não comerciais, geralmente usado por leigos. Por exemplo, robô de serviço doméstico, robô de assistência à mobilidade e robô de exercício para animais de estimação. E também podemos ter o robô de serviço para uso profissional, que é o robô de serviço usado para fins comerciais, geralmente operado por um operador adequadamente treinado. Por exemplo, robôs de limpeza para locais públicos, robôs de entrega em escritórios ou hospitais, robôs de combate a incêndio, robô de reabilitação e robô de cirurgia em hospitais. Vamos falar então sobre sistemas robóticos. De forma mais ampla, um sistema robótico é um sistema composto pelo robô, hardware e software, que compõem a estrutura física e o sistema de controle, pelo efetuador de extremidade, e por qualquer maquinário, equipamento, dispositivo ou sensor que auxilie o robô a executar sua tarefa. Um efetuador de extremidade é um acessório ou uma ferramenta projetada especificamente para fixação no punho ou na placa de montagem e que permite ao robô executar a tarefa pretendida. Por exemplo, uma garra, a pistola de solda ponto, pistola de solda arco, pistola de pintura spray ou qualquer outra ferramenta de aplicação. Um dispositivo robótico é um mecanismo atuador que faz parte ou auxilia no funcionamento de um robô industrial ou de um robô de serviço. Por exemplo, um dispositivo auxiliar de energia, um dispositivo teleoperado ou um manipulador industrial de 2 eixos. De forma mais específica para a nossa disciplina, um sistema robótico industrial é um sistema composto por um robô industrial, por um efetuador de extremidade, por qualquer maquinário, equipamento, dispositivo ou sensor, e se houver também, pode ser composto por um eixo auxiliar externo, que ajude o robô a executar sua tarefa. Em relação à forma como os robôs podem ser utilizados no espaço de trabalho da indústria, podemos definir a célula robótica industrial como um ou mais sistemas de robôs industriais, incluindo máquinas e equipamentos associados com o espaço de segurança. A linha robótica industrial definimos como mais de uma célula robótica industrial que desempenha as mesmas ou diferentes funções, e equipamentos associados em espaços protegidos simples ou acoplados. Para criar esse espaço de segurança que citamos, é possível utilizar um dispositivo limitador que restringe o espaço máximo do robô, interrompendo ou fazendo com que todo o movimento do robô seja interrompido caso ele exceda esse limite de espaço. Esse dispositivo deve ser independente do programa de controle e dos programas de tarefa. Também pode-se utilizar um dispositivo de proteção com detecção de presença, que cria uma área limitada para detectar invasões por pessoas, robôs ou outros objetos. A parada de segurança é um tipo de interrupção que permite uma parada ordenada do movimento do robô. Essa parada mantém a lógica do programa
para fins de solução de problema e para facilitar a reinicialização. Um engate é um arranjo pelo qual a operação de um controle ou mecanismo permite ou impede a operação de outro. No ambiente robótico industrial, também é útil diferenciar algumas expressões relacionadas à colaboração nesse espaço. Por exemplo, uma operação colaborativa é uma situação no qual os robôs trabalham em cooperação direta com um ser humano dentro de um espaço de trabalho limitado. Uma cooperação robótica é o intercâmbio de informações e ações entre vários robôs para garantir que seus movimentos trabalhem efetivamente juntos para realizar uma tarefa. Já a interação humano-robô é o intercâmbio de informações e ações entre humanos e robôs para executar uma tarefa por meio de uma interface de usuário. Por exemplo, podemos ter interações por meios vocais, visuais ou táteis. Quanto aos termos para designar os humanos que trabalham com os robôs industriais, devemos definir os seguintes. Programador é a pessoa designada para elaborar o programa de tarefas. Operador é a pessoa designada para iniciar, monitorar e interromper a operação de um robô ou de um sistema robótico. Usuário é a pessoa que interage com o robô de serviço para receber o benefício de seu serviço, por exemplo, um paciente que recebe cuidados de um robô médico. Já quanto às funções que os humanos devem realizar com os robôs industriais, podemos citar algumas. Por exemplo, instalação, que é a operação de configurar o robô em seu local, conectá-lo à fonte de alimentação e adicionar componentes de infraestrutura se for necessário. Comissionamento, que é o processo de configuração e verificação do sistema do robô, seguido pela verificação das funções do robô após a instalação. A integração é o ato de combinar um robô industrial com outros equipamentos ou outras máquinas, incluindo outros robôs também, para formar um sistema de máquinas capaz de executar um trabalho como a produção de peças. E por fim, a validação ou a verificação, que é a confirmação por vistoria de que os requisitos para um uso específico foram atingidos. Então, sintetizando algumas dessas informações, agora nós sabemos que o robô industrial é composto pelo manipulador, tá? Que na maioria dos casos é composto por elos e juntas, incluindo também os atuadores, pelo sistema de controle, que é responsável pela lógica de controle e contém a fonte de alimentação e também quaisquer interfaces de comunicação. Sabemos que um sistema robótico industrial é composto pelo robô industrial, pelo efetuador de extremidade e por qualquer maquinário, equipamento, dispositivo ou sensor, além de qualquer eixo auxiliar externo. Sabemos também que uma célula robótica industrial é composta por um ou mais sistemas robóticos industriais, incluindo máquinas e equipamentos, associados a um espaço de segurança. E sabemos que uma linha robótica industrial é composta por mais de uma célula robótica industrial que desempenham as mesmas ou diferentes funções, além de ter equipamentos associados a espaços também protegidos. Além da classificação de um robô como sendo industrial e de serviço, existem diversos critérios nos quais podemos encaixar muitas outras categorias de robô. Por exemplo, podemos encontrar classificações de robôs quanto a características de mobilidade da base, tipo de mecanismo de locomoção, tipo de local de atuação, tipo de autonomia, estrutura cinemática, forma de acionamento, graus de liberdade, geometria do espaço de trabalho, entre vários outros. Vamos falar sobre algumas dessas classificações. Por exemplo, quanto ao critério relacionado à autonomia dos sistemas de controle, podemos encontrar as seguintes classificações. Podemos ter um robô com ações pré-definidas,
que realiza movimentos apenas baseados em um algoritmo fixo, pré-programado e não reativo. Coloquei aqui a ilustração do nosso pato autômato, né? Que é um exemplo de um mecanismo pré-programado e que não é reativo. Ele vai executar só aquela programação pré-definida, aquela tarefa pré-definida. Em um robô teleoperado ou de telecomando, é um operador humano quem controla cada movimento dos seus atuadores. Coloquei aqui a figura do barco teleoperado do Tesla, né, que foi o primeiro sistema operado remotamente. Um robô autônomo é um robô com a habilidade de executar tarefas com base no estado atual e sensoriamento sem intervenção humana. Robôs autônomos devem ter as capacidades de percepção, decisão e ação. Um robô semi-autônomo, ele mistura ações realizadas por telecomando com ações independentes. E um robô inteligente é um robô capaz de executar tarefas detectando seu ambiente e interagindo com fontes externas e adaptando seu comportamento. Por exemplo, um robô industrial com visão para pegar e posicionar um objeto, ou um robô móvel com prevenção de colisão, robôs com patas caminhando sobre terrenos irregulares. São exemplos de robôs inteligentes. Lembrando que um robô industrial ele pode se encaixar em qualquer uma dessas definições. Vai depender apenas do projeto que vai determinar suas funções e seu modelo. Quanto ao critério relacionado à capacidade de interação, podemos encontrar as seguintes classificações. A gente pode ter um robô sincronizado, em que um ou mais robôs são controlados por um ou mais controladores, todos com movimentos matematicamente coordenados, que podem ser iguais ou variáveis em sua correlação. A gente pode ter também o robô colaborativo, que é um robô projetado para interação direta com o ser humano dentro de um espaço de trabalho compartilhado e limitado. Quanto ao tipo de mobilidade da base, podemos encontrar as seguintes classificações. Um robô móvel, que é um robô capaz de viajar sob seu próprio controle, sendo que um robô móvel pode ser uma plataforma móvel com ou sem manipuladores. Se o robô móvel tem restrições, ele pode ser uma grua robotizada. Se é um robô sem restrições, pode ser um veículo. Já um robô fixo, ele vai ter sua base fixa em alguma estrutura de suporte. Os robôs móveis também podem ser classificados quanto ao tipo de mecanismo de locomoção. Por exemplo, podemos ter os robôs sobre rodas, robôs sobre pernas, entre eles bípedes ou humanoides, e os quadrúpedes, robôs de esteiras, né? Robôs de propulsão. Quanto ao critério de local de atuação do robô, né, que seria o ambiente, podemos classificá-los como um robô indoor, que vai atuar em locais fechados internos. Também podemos classificar o robô como um robô outdoor, que vai atuar em ambientes externos. Também relacionado ao ambiente de atuação do robô, esse ambiente pode ser estruturado, como as estradas, onde podemos encontrar os carros autônomos, ou esse ambiente pode ser não estruturado, e aqui podemos encontrar robôs do tipo off-road, robôs aquáticos, robôs submarinos, robôs aéreos, no caso drones ou voantes, e robôs interplanetários, né, entre diversos outros. Repare que muitas vezes um mesmo robô pode se encaixar em mais de uma classificação. Por exemplo, um AGV é um veículo autônomo guiado que geralmente é utilizado em ambientes industriais internos para transportar cargas. Tem capacidade de seguir trilhos ou linhas magnéticas para se guiar sem a presença de um operador humano.
Outro exemplo é o AMR, que também é um veículo móvel utilizado em ambiente interno industrial para fazer transporte de cargas, mas possui uma capacidade de navegação inteligente ao criar suas próprias rotas. Na próxima aula, nós vamos falar com mais detalhes sobre a classificação e as estruturas de robôs industriais. Tendo agora conhecimento sobre todos esses termos e classificações de robótica, ao realizar uma busca na internet, podemos encontrar diversas aplicações para os robôs que se encaixam em qualquer uma das definições citadas acima. Por exemplo, na medicina, em cirurgias de precisão, na agricultura, em monitoramento, sensoriamento, na aplicação de insumos e até em colheitas, em segurança, com patrulhamento autônomo, robôs de segurança, busca e resgate, localização de minas terrestres, combate a incêndio, em explorações terrestres, subaquáticas ou espaciais, interplanetárias, no dia a dia em tarefas caseiras, robôs faxineiros, cortadores de grama, assistivos, carros autônomos, e no entretenimento, como companhia ou em competições. Na indústria, nós já citamos algumas das aplicações em manufatura, inspeção, empacotamento e montagem. Nas próximas aulas, nós vamos falar com mais detalhes sobre essas aplicações, além de outras. Agora, vamos falar um pouco sobre vantagens e desvantagens da utilização de sistemas robóticos em ambientes industriais. Podemos encontrar diversas vantagens na utilização de robôs na indústria, tais como aumento da produtividade, segurança, eficiência, qualidade e consistência dos produtos. Robôs podem trabalhar em ambientes perigosos, como aqueles sujeitos à radiação, à escuridão, ao calor ou frios extremos, ou em oceanos e até no espaço. Robôs não precisam de conforto do ambiente, por exemplo, iluminação, temperatura, ventilação e proteção contra ruído. Robôs trabalham continuamente sem cansaço, fadiga ou tédio. Robôs eles são mais precisos que humanos. Robôs têm precisão repetível em todos os momentos. Robôs podem processar múltiplos estímulos ou tarefas simultaneamente, se for programado para isso, lógico. O uso de robôs viabiliza a existência de indústrias de manufatura com alta produtividade, por exemplo, a automotiva. Já como desvantagens da utilização de robôs em ambientes industriais, podemos citar: robôs substituem trabalhadores humanos, podendo causar dificuldades econômicas, insatisfação e ressentimento nos trabalhadores. Robôs não têm capacidade para responder em situações de emergência, a menos que a situação seja prevista e a resposta esteja incluída no algoritmo do sistema. Por isso, medidas de segurança são necessárias para garantir que eles não causem danos aos operadores e às outras máquinas que estejam trabalhando com eles. Robôs têm capacidades limitadas em vários itens, como cognição, criatividade, tomada de decisão, compreensão, graus de liberdade, destreza, sensoriamento, sistema de visão e resposta em tempo real. Além disso, os robôs podem ser caros, pelo custo inicial dos equipamentos de instalação, pela necessidade de uso de periféricos, pela necessidade de treinamento de pessoal e necessidade também de programação, ou seja, pessoal capacitado. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando um pouco mais em detalhes sobre os robôs industriais. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. E fica a sugestão de leitura: o capítulo 1 do livro do Nico, Introdução à Robótica, o site da ISO 8373 e os sites da RIA e da IFR.